Analisamos ao longo das últimas semanas 3 fortes concorrentes para o mercado brasileiro de headset gamers: Logitech G733, HyperX Cloud 2 Wireless e Turtle Beach Recon 200. E agora chegou a hora da verdade. Quem será que leva a melhor nesse embate épico? É isso que você confere a seguir no comparativo do Tudo Celular. Lado a lado, os 3 headsets possuem um visual bem diferente. Enquanto o modelo da Logitech aposta todas as fichas em entregar um visual gamer com cores chamativas e LEDs localizados na parte frontal das conchas, o periférico da Turtle Beach aposta num visual mais sóbrio em tons de preto. Já o HyperX Cloud 2 fica ali, no meio termo, em preto, mas com detalhes em vermelho vivo. A beleza de cada modelo fica pelos olhos de cada um, mas a qualidade de construção não. Apesar de todos os 3 modelos possuírem um excelente acabamento, com cantos bem encaixados e sem aparas, há um vencedor. Unindo uma estrutura que mescla plástico e alumínio com a boa qualidade das espumas, o modelo da HyperX fica na frente, seguido pelo Recon 200 e pelo G733. Isso pois o modelo da Turtle Beach traz arco superior com reforço de metal, além de acabamento de plástico e espuma das conchas que aparentam maior qualidade ao toque, batendo a estrutura completamente de plástico do modelo da Logitech. Além disso, apesar de ser de boa qualidade, a faixa em tecido do G733, responsável por separar o topo da cabeça do arco superior, levanta algumas suspeitas com relação à sua durabilidade com o longo tempo de uso. Mas se a estrutura toda em plástico e tecido pode soar negativa por um lado, no aspecto conforto ela é positiva, já que o headset da Logitech é o mais leve entre os 3 modelos. No entanto, isso não é o suficiente para dar ao G733 o pódio de mais confortável entre os 3. Em primeiro lugar, mais uma vez, temos o Cloud 2 Wireless, que mantém a reputação de conforto do seu irmão com fio e entrega uma sensação de uso melhor do que os outros 2 modelos, apesar de ter cerca de 25 gramas a mais em relação ao fone da Logitech. Mas a lanterna do conforto fica para o Recon 200. Entre os 3, o modelo é o que entrega a menor amplitude de ajuste, podendo incomodar quem possui a cabeça um pouco maior. Aqui um ponto que pode ser polêmico. Enquanto o modelo da Turtle Beach aposta na conexão através de um cabo de pouco mais de 1 metro com ponta de 3,5 mm, o que pode limitar a movimentação, mas aumenta a compatibilidade com dispositivos. Os outros 2 concorrentes apostam na conexão sem fio entre o headset e um adaptador USB. Com isso, ao mesmo tempo que o Recon 200 pode ser ligado em basicamente qualquer dispositivo com entrada P2 disponível, o G733 e o Cloud 2 enfrentam a dependência de encontrar um dispositivo com porta USB-A de sistema compatível. Ou seja, tanto o modelo da Logitech quanto da HyperX ficam limitados ao computador, PlayStation e Nintendo Switch quando acoplado, sendo inviáveis para quem quer jogar no Xbox e no smartphone, por exemplo. Logo, apesar dos 2 modelos somarem na mobilidade por serem sem fio, podem subtrair drasticamente em algumas situações por conta da compatibilidade limitada. Com isso, damos o primeiro lugar para o Recon 200, seguido por G733 e Cloud 2 empatados na segunda posição. Mas a dianteira obtida pelo modelo da Turtle Beach se perde quando falamos do seu aplicativo, já que não existe nenhum, talvez até por conta da proposta escolhida para realizar a conexão entre headset e dispositivo. Apenas o Cloud 2 e o G733 dispõem de aplicações para computador. São elas o Ngenuity e o Logitech G Hub, respectivamente. Aqui, sem dúvida, a liderança absoluta para o modelo da Logitech. Enquanto o Ngenuity permite apenas realizar ajustes de volume e microfone, ativar o Surround 7.1
e acompanhar o nível de bateria, a gama de opções disponíveis para o G733 através do G-Hub é gigantesca. A aplicação da Logitech permite ajustar as cores e animação dos LEDs do fone, ativar a simulação do Surround 7.1, definindo como cada alto-falante simulado deverá se comportar, realizar ajustes avançados de equalização, tanto para reprodução quanto para gravação, e ainda acompanhar o nível de bateria do fone. Apesar de termos um headset com fio entre os concorrentes, todos os três modelos contam com bateria interna. Enquanto o G733 e Cloud 2 baseiam-se todo o seu funcionamento na bateria, o modelo da Turtlebit utiliza sua carga para alimentar um driver de amplificação de áudio, apesar de o fone só funcionar se estiver devidamente carregado, o que acaba sendo um ponto bastante desconfortável. Além disso, a autonomia do modelo totalmente preto é a pior entre os três, garantindo cerca de 15 horas longe das tomadas em nossos testes. O quadro negativo ainda é fechado pela porta de carregamento do periférico, que é micro USB, ao contrário dos outros dois que contam com portas USB tipo C. Em segundo lugar, temos o G733, que pode ter sua autonomia drenada em quase 45% se levado em consideração os LEDs. Sem eles, o fabricante garante 29 horas de autonomia. Já em primeiro lugar absoluto, temos o modelo da HyperX, que alcança a marca das 30 horas longe das tomadas. Aqui, sem dúvida, um aspecto positivo para todos os modelos. Apesar dos três apresentarem perfis de som diferentes, todos eles entregam uma excelente qualidade de reprodução em suas conchas, sem apresentar distorções, mesmo nos volumes mais altos, cabendo ao usuário definir qual esquema de reprodução se adequa mais ao seu perfil. Enquanto o modelo da Turtlebit traz um reforço nos graves sustentado pelo seu driver de amplificação, tanto o Cloud 2 quanto o G733 trazem um perfil de som equilibrado, com graves médios e agudos muito bem distribuídos, sem frequências sobressalentes. Todos os três apresentam uma reprodução com bastante impulso e potência. O destaque do G733 fica para a possibilidade de realizar a equalização da reprodução através do software da marca, o que para quem pretende usar o fone do PC é um aspecto bastante positivo, já que poderá imprimir através do recurso seu próprio perfil de som. Se por um lado essa personalização é um aspecto positivo, a ausência dela pode ser negativo. Apesar dos graves sobressalentes do Recon 200 adicionarem uma carga emocional aos sons de uma gameplay, por exemplo, o fato de não poder interagir com o driver de amplificação interno do headset é um pouco decepcionante. Ainda mais se levarmos em consideração que o modelo precisa ser conectado a uma tomada por conta dele. No que tange à reprodução de áudio, nenhum dos modelos apresenta uma tecnologia ativa de isolamento de ruídos externos, cabendo apenas às almofadas das conchas estabelecerem uma barreira física para a entrada de eventuais barulhos. Talvez por conta do buraco da concha relativamente menor, talvez seja pela maior densidade das suas espumas, o Recon 200 é o modelo que consegue melhor isolar o usuário dos barulhos do ambiente, sendo seguido pelo Cloud 2 e pelo G733. No entanto, acompanhado da reprodução de uma música ou gameplay, todos os três modelos são capazes de abafar os sons do cotidiano, como uma ambulância passando na rua, uma conversa ou TV ligada no cômodo vizinho. Enquanto Logitech e HyperX apostam em trazer o microfone separado do corpo, podendo ser plugado através de uma porta 3.5 mm apenas no momento do uso, o modelo da Turtlebit traz o seu mic acoplado na parte externa da concha esquerda e um funcionamento bastante interessante. Ao contrário dos outros dois, que dispõem de um botão dedicado para desativar o microfone durante o uso, basta subir a vareta do microfone para o seu local original para suspender a captação de áudio no Recon 200. Além disso, o headset ainda conta com um sistema de monitoramento da captação, onde o usuário pode regular a altura da sua própria voz através de um controle embutido no próprio fone. O HyperX Cloud 2 Wireless até conta com um recurso parecido, mas ele só pode ser ativado através do Ingenuity, o que acaba limitando a funcionalidade ao PC.
De qualquer forma, chegando ao que realmente importa, os 3 modelos apresentam captação excelente. A voz pode ser ouvida de forma clara, com boa definição, algo que já era esperado para a faixa de preço que ocupam. Se diferenciando dos outros concorrentes, o G733 vai além nos recursos de captação em conjunto com o Logitech G Hub. Além de equalização da voz, é possível ativar filtros Blue Voice para a gravação. O recurso permite aumentar a clareza de captação, removendo ruídos e até mesmo aplicar alguns filtros, deixando a voz diferente. Chegamos a um dos pontos principais desse comparativo, o preço. Anunciados em momentos diferentes no mercado nacional, apesar de apresentarem desempenho e funcionalidades relativamente parecidas, os 3 modelos trazem preços bem diferentes no varejo. Enquanto já podemos encontrar o Recon 200 por volta dos R$ 580, tanto o Cloud 2 quanto o G733 rondam a faixa dos R$ 1.000, sendo que mesmo assim o modelo da HyperX pode ser encontrado por R$ 300 a menos em relação ao da Logitech, que figura na faixa dos R$ 1.200. Por conta disso, levando em consideração apenas o preço no varejo, chegamos ao final deste comparativo com mais uma soma no placar. Chegamos ao final do comparativo com um placar de diferenças apertadas. No entanto, é inegável afirmar, unido ao preço em que é comercializado, que entre os 3, o HyperX Cloud 2 Wireless é a melhor opção para quem busca o melhor custo-benefício. O modelo apresenta melhor bateria, ótimo conforto, reprodução equilibrada e boa captação. É claro que o headset de detalhes vermelhos não leva melhor em todos os tópicos levantados e pode não ser o suficiente para quem deseja um perfil de som personalizável ou um design mais arrojado, como acontece no G733, ou para quem procura uma maior compatibilidade com vários dispositivos e um som com graves sobressalentes, como acontece no Recon 200. O que achou dos resultados? Qual seria o headset da sua escolha? Conta aqui pra gente nos comentários e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!